a Organização das Nações Unidas tem um entendimento do que seja a realidade completamente diferente do que o que acredita ser a realidade, o cristianismo. Quer ela ser a fonte única do bem e do mal, da verdade, e nisso fundamenta o seu entendimento do que sejam direitos humanos, diferentemente do que acredita a igreja, que vê o fundamento da dignidade humana em Deus, no transcendente, e que acredita no bem e no mal, que Deus determina, e não o ser humano, não a ONU. Por isso tantos antagonismos. É isso que nós vamos entender e estudar agora. Venha conosco. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos aqui novamente para conhecer e enfrentar esses desafios para o cristão no século XXI, essas coisas que nos interpelam, que às vezes se faz uma propaganda de que é uma coisa e é outra, e como nós queremos ser fiéis a Cristo, nós temos que entender o que é e o que está acontecendo à nossa volta para nós nos posicionarmos, segundo a vontade de Deus, segundo o ensinamento da igreja, diante dessas realidades atuais. E desde semana passada nós começamos então a ver a realidade da Organização das Nações Unidas, a ONU. Nós tínhamos visto aqueles dois pressupostos equivocados. O primeiro, de que a ONU fosse uma coisa em si e tivesse como que uma vontade própria. Isso se mostra um equívoco, porque assim como os estados, nós demos exemplos dos estados e do Estado brasileiro, cada grupo político que ocupa o seu direcionamento, acaba direcionando o próprio Estado. Então, esse Estado, ao longo dos anos, das décadas, ele não tem uma ação unívoca, ela não tem uma ação que seja sempre no mesmo sentido, com uma unidade de desígnio, como se fosse uma pessoa, como se fosse uma vontade. Ela absolutamente não é assim. Mas, ao contrário, ela, ao longo do tempo, ela varia na sua ação, porque variam os grupos políticos que estão à frente do Estado. E estando grupos políticos diversos à frente do Estado brasileiro, eles vão encaminhar o Estado brasileiro para direções distintas, de acordo com os entendimentos desses grupos políticos. Não uniformemente ao longo da história, mas de acordo com o encaminhamento de cada grupo. Bem, demos aquele exemplo, de que e com a ONU acontece a mesma coisa, A ONU, ela não é uma coisa em si que se determina, ela depende dos grupos políticos que estão à frente deles, e que têm interesse, e que o grande grupo político à frente da ONU é a elite globalista, que tem valores, em grande medida, incompatíveis com o cristianismo e até contrários ao cristianismo. Demos aquele exemplo mais prático, de que a ONU não é como uma pessoa agindo, ela é como uma armadura. Quem age é a pessoa que está dentro da armadura. A armadura tem muitos poderes, tem muita força, tem muitas armas, tem muitas possibilidades. Ela é um grande meio de ação. Mas ela não se determina, ela não age sozinha. Age uma pessoa dentro dela. Bom, então hoje nós vamos seguir nessa visão e nós vamos ver dois pontos de incompatibilidade dos entendimentos da ONU com o cristianismo. Vão ser dois pontos apenas, algumas coisas a gente já viu e que nós vamos seguir vendo ao longo do tempo. Vão nos orientar diversos livros. A Doutrina da Igreja, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, muitos livros. Mas, com relação à ONU específica, existem dois livros à frente de todos, assim como mais importantes para os católicos lerem, para os católicos conhecerem, sendo importante que todos lessem. Um deles é este livro aqui do Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja, Poder Global e Religião Universal. Ambos são editados pela editora Eclésia. O Monsenhor Sanahúja aqui, ele vai falar do poder global que está dentro da ONU e a sua tentativa de meio que fazer uma religião universal não cristã, incompatível com o cristianismo. E este outro livro aqui, de duas pesquisadoras católicas italianas, o Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja é espanhol, Eugênia Roccella e Lucetta Scarafia, Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia. Então, esses dois livros são fundamentais assim, para a gente ter um início panorâmico de caminhada.
Nós tínhamos visto, já no último vídeo, a questão de que a fonte dos direitos humanos, o conceito de direitos humanos que a ONU toma, não é a de direitos humanos cristão, que vem do cristianismo, que nós tínhamos dito que vem do fato fundamental do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está muito claro no livro da Eugenia Roccella e da Lucietta Scarafia. Está muito claro isso. Mas do conceito de direitos humanos advindo do Iluminismo e da Revolução Francesa, em que coloca o ser humano autonomamente como fonte dos direitos. Nos direitos humanos cristãos, a dignidade do ser humano e dos direitos inerentes a ele, dos direitos fundamentais, é absolutamente salvaguardada, porque ele é feito imagem e semelhança de Deus e ele tem, portanto, direitos inalienáveis. Todavia, ele está inserido numa ordem que não é determinada pelo ser humano ou pela vontade do ser humano. O certo e o errado, a moralidade, o bem e o mal pré-existem ao ser humano e é quase que independem do ser humano. São estabelecidos por Deus. E que o ser humano ele pode alcançar, ele pode discernir, ele pode descobrir. Ele busca e descobre, mas ele não os funda. Nos direitos humanos como vistos pelo Iluminismo, na Revolução Francesa, o ser humano é o fundamento de tudo. Ele pode deixar tudo maleável absolutamente. Isto sempre foi um perigo. A fundamentação dos direitos humanos só sobre o ser humano e não sobre o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, tendo por Deus em última instância como seu fundamento, sempre gera perigos. Por exemplo, há uma grande questão, a grande questão que fica daí é, mas o que é ser humano? O que é ser humano? E o que caracteriza mais o ser humano? E, a verdade, os iluministas, esses materialistas que negam o transcendente, eles querem o bem, né? Mas cometem um erro fundamental. Eles acabam indo nessa busca, né, do que é o ser humano e procuram buscar sempre o que mais caracteriza o ser humano, o que é melhor no ser humano. E alguns vão colocar algumas características mais importantes, outras, e sempre se vai desvalorizar aqueles que não têm as características mais desejáveis. Na prática, sempre ocorre discriminação, sempre ocorre desvalorização. Eu vou dar o grande exemplo do nazismo. O nazismo foi uma ideologia que baseava, que justamente colocava os direitos do ser humano sem um fundamento em Deus, sem o reconhecimento da criação à imagem e semelhança de Deus e a dignidade dele decorrente disso. Ao contrário, é o ser humano pelo ser humano. Só que algumas raças seriam superiores às outras, segundo o nazismo. E nesse algumas raças sendo superiores às outras, a gente viu tudo o que aconteceu. Aquilo que seriam raças inferiores, na prática, começam perdendo alguns direitos, na prática acabam perdendo todos os direitos, sendo submetidos a campos de concentração, a câmaras de gás, a morte, a tortura, a escravidão. E isso, existe uma ligação muito direta entre o evolucionismo, toda essa ideia do ser humano, somente o código genético, somente da seleção natural, de que toda a história humana ela não precisa de Deus, a evolução das espécies determina tudo, a seleção natural, os acontecimentos, o acaso e o esforço, a determinação do ser humano é que determinam toda a história sem uma providência divina. Então então existe a seleção natural, os mais fortes sobrevivem e tal, isso acontece nas raças. O próprio Charles Darwin, que era cristão, e não quis romper com o cristianismo, né, como seus seguidores quiseram, mas ele comete um erro tremendo. No seu livro A Descendência do Homem, escreveu A Origem das Espécies, depois escreveu A Descendência do Homem. Na Descendência do Homem ele tenta aplicar aqueles princípios que ele tinha colocado na Origem das Espécies, e ele vai, então vê isso, olha, o ser humano, ele vai falar contra, por exemplo, o cristianismo, contra os hospitais, os orfanatos, os albergues que os cristãos fomentavam em toda a Europa, que acolhiam os mais pobres, os mais necessitados, os mais frágeis. Porque Darwin vai dizer o seguinte, esses são os inferiores. Essas ações cristãs caritativas, elas impedem a seleção natural da humanidade, impedem que a humanidade evolua porque impede que os mais fortes sobrevivem. Esse negócio de acolher os mais fracos, acolher os bêbados,
os que não trabalham, os que são mais fracos, impede a evolução da espécie. Então ele achava uma coisa ruim. Isso vai desaguar diretamente no nazismo. Diretamente na ideia de raças inferiores e superiores, e que as superiores é que tem que dominar o mundo e impedir a reprodução, impedir a continuidade das inferiores para o bem de toda a humanidade. É a eugenia nazista. Terrível. Que hoje se manifesta em nós. O que é quando nós temos no Brasil uma decisão de que bebês anencéfalos podem sofrer a morte no ventre materno? Se não eugenia. Se não dizer que um tipo de ser humano é melhor do que outro. E quando se quer expandir isso e dizer, não, no ventre materno, doenças congênitas justificam a morte do bebê no ventre materno. Alguns seres humanos são mais seres humanos do que outros. E isso é o que sempre acontece quando o fundamento dos direitos humanos deixa de ser a criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus, para ser só o ser humano por si mesmo, sem o fundamento último em Deus. Nós vemos isso acontecer hoje. Aconteceu no nazismo, acontece nessas questões da vida dos bebês no ventre materno em diversas circunstâncias. Vejam, o Monsenhor Sanaúja, ele vai nos falar de como na ideologia da ONU não cabe, não existe a abertura à transcendência. Ele quer fundamentar os direitos do ser humano simplesmente no ser humano. Diz o Sanaúja assim, a origem da página 39 do livro dele, pelo menos a minha edição aqui, minha edição, primeira edição, de 2012. A origem da perversão dos direitos humanos deve ser encontrada na negação da existência de Deus, Criador, Pai comum de todos os homens. Como ensina o Vaticano II, a pessoa humana é a única que Deus amou por si mesmo. Gaudium et Spes 24. Negando a criação do ser humano por Deus, a criação da sua imagem e semelhança, nega-se a origem da dignidade humana. Justamente essa paternidade divina é a razão última na qual se baseiam os direitos humanos. A igualdade de todos os seres humanos tem sua razão de ser no fato de que todos somos criados iguais por Deus. Negando a Deus, nega-se a paternidade divina. E ao negá-la, não existe razão para dizer que todos nós, seres humanos, somos irmãos e, portanto, desaparece o conceito de igualdade de todos os seres humanos entre si. A fraternidade supõe a filiação. Então, isso aí que vai nos dizendo o Monsenhor Sanaúja. Isso sempre vai se voltar contra o ser humano. E aí o Monsenhor Sanaúja transcreve um discurso do Leonardo Boff, ex-frei brasileiro Leonardo Boff, numa conferência em Buenos Aires, sobre a questão da Carta da Terra, que tem vários problemas, mas veja que o próprio ser humano perde a sua importância, perde a sua dignidade. Veja o que o Leonardo Boff diz, o discurso está transcrito, páginas 83 e 84 do livro do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja. Em Buenos Aires, Leonardo Boff afirmou: a espécie humana está condenada a fazer o que faz porque é um parasita na Terra. Fazer o que faz, Leonardo Boff, é destruir o planeta. A espécie humana está condenada a fazer isso. É como se o ser humano não tivesse livre-arbítrio. O destino dele é destruir a Terra. Isso diz Leonardo Boff. Esse que é tido por tantos como humanista. Porque ele é um parasita na Terra. O ser humano é um parasita. É muito melhor para a Terra que esse câncer desapareça. Para Leonardo Boff é muito melhor que a humanidade, que é um câncer sobre a Terra, desapareça. Assim como as pessoas têm que tirar os cânceres do seu corpo para prosseguirem vivas, a Terra tinha que tirar a humanidade de si para continuar viva. Aí vai dizer, a Terra pode continuar tranquila desenvolvendo outra forma de vida. A infraestrutura biológica é candidata a nos suceder porque é portadora de espiritualidade. Portadora de espiritualidade não é o ser humano, não é Deus que se revela ao ser humano. É a biodiversidade, a infraestrutura biológica. Isso é que é portador de espiritualidade, segundo o ex-frei Leonardo Boff. Só pode ser ex-frei mesmo, porque de católico isso aqui não tem nada. As religiões abraâmicas são as mais violentas. Imagina, Jesus dizer que amai os vossos inimigos, perdoai os que vos perseguem, rezai pelos que maltratam e perseguem. Isso aí é muito violento. Muito violento, é uma religião abraâmica violentíssima. Isso aqui é importante. Porque acreditam ser portadoras da verdade, como o Papa em Ratisbona. Está falando do Bento XVI. O que acontece? Isso é muito importante que o Monsenhor Sanaúja vai nos esclarecer. É que a ONU ela quer acabar com o dogmatismo.
com religiões que tenham dogmas, que digam o que é certo e o que é errado. Ele quer uma espiritualidade vaga, sem um conteúdo concreto. Leonardo Boff, servindo a ONU, servindo a elite globalista, ele é pago por ela, sustentado por ela, embora se diga defensor dos pobres, trabalha para os mais ricos. Inclusive na Carta da Terra, ele diz, estávamos redigindo a Carta da Terra, eu, David Rockefeller e Maurice Strong, só os pobrezinhos, né? Mas então, ele está dizendo o seguinte, a portadora da espiritualidade é a biologia. Nós temos que fazer uma espiritualidade de todos, sem conteúdo. É isso que a ONU quer. Então, por isso, dizer que é portador da verdade, dizer que conhece o bem e o mal, dizer que traz os mandamentos divinos, como o catolicismo e o cristianismo fazem, só pode ser péssimo. E essa religião tem que ser combatida. Por isso que muitas vezes é combatida na ONU. Porque, veja, a ONU, ela quer ser ela o fundamento do certo e errado, do bem e do mal. Mas como ela poderá ser fundamento do bem e do mal, portadora da verdade, se acredita numa religião que é ela a reveladora da verdade, que é ela que diz qual é que é a vontade de Deus, que é a verdade, que é o bem, que é a bondade. Então fica incompatível. É preciso minar, destruir o cristianismo, que quer ser a fonte de bem e mal, que quer dizer o que é certo e errado, para que só a ONU, só a elite globalista possa dizer o que é certo e errado. Isso aqui, ele foi como dignatário da ONU, Leonardo Boff, a Buenos Aires, falar assim, no âmbito da Carta da Terra. Então, tivemos aqui uns exemplos, eu queria dar mais exemplos, mas nós vamos ter que ficar por aqui nesse primeiro ponto, do fundamento dos direitos e entendimento da ONU, de negação da transcendência e rejeição do dogmatismo de religiões que proclamem dogmas, que digam o certo e errado. Por isso, a fonte de tanta incompatibilidade entre o que quer a Organização das Nações Unidas e o cristianismo. Por isso, essa armadura que é a ONU tem sido usada tantas vezes contra o cristianismo e contra a Igreja Católica. Tá bem? Nós seguimos no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente e seguimos juntos até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe e até lá.